Então, já estamos chegando à hora da live, né? Nós vamos hoje ter aí a presença da professora Juliana. Já estou preparando tudo. Faltam o quê? 4 minutos. Ela já deve estar chegando. Oi, Sula! Que bom te ver por aqui, hein? Saudade, hein? Hoje nós vamos falar aí do tema de metodologias ativas, né? Nas aulas de ciências biológicas. Vai ser muito legal. E a gente tem a professora... Boa noite, querida. A gente tem aí a... Você está me ouvindo bem, Sula? Tá legal o som? A gente vai ter a professora Juliana conversando com a gente hoje sobre metodologias ativas, que eu adoro, né? E que a gente vai falar um pouquinho como é que funciona isso, né? No campo hoje da educação, né? Como um todo. Eu acho que vai ser muito produtivo, não somente para os professores que atuam nessa área das ciências da natureza e suas tecnologias, das ciências biológicas, inclusive na educação superior, na educação básica, mas também vai ser muito legal estar falando com a Juliana. Deixa eu colocar logo a Juliana aqui para dentro do Biofal, sabe? Que bom, Sula, o som tá ótimo. Isso é importante. Eu entro sempre um pouquinho antes, porque é sempre às 19 às quintas, né? Mas para testar o som também. Oi, Juliana! Boa noite! Boa noite, minha querida! Como é que você está? Saudade. Saudades muitas, né? Juliana é uma grande amiga, Juliana é uma grande profissional, né? E a gente está aqui tentando ajustar. O som tá legal aí, Ju? Tá sim. Você tá me ouvindo Você tá me bem? ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá baixo, tá um pouco baixo, né? Baixo. É, mas a gente tá. E você tá me ouvindo? Bem? Ouvindo bem. Só tem um Só pequeno que- eco. O que que houve? Não sei, eu tô ouvindo você com um pouco de eco. Um pouco de eco? Você Que tá com dois coisa. aparelhos? Não. Não, só mesmo não. Vamos ver se vai melhorar. Eu tô me ouvindo de novo. Tá ouvindo eco? Tô. Eco, eco, eco. É porque a minha voz ecoa. Sabe que nós somos assim, né? Seja muito bem-vinda. Olha, a Sula tá te cumprimentando. Sula foi uma aluna que é uma aluna querida. Porque para mim, quem é aluno uma vez continua aluno eterno. Eu amo de paixão meus alunos. A A Sula gente tá se falando pra transforma. baixar o seu som. Abaixa o seu som, Juliana. A Sula tá te dando essa Vê se dica. melhorou. É, talvez seja isso. Acho que não. Será que não é isso? Não Conexão melhorou. também, né, Ju? Talvez seja conexão. Pode ser? Não sei, será? É tão bom estar falando com você aqui. Ju, falta 1 minuto para a gente iniciar, né? A gente não atrasar muito, porque você sabe que a gente entrou um pouquinho antes, o Instagram vai tirar a gente. Você sabe Vai. disso já, né? É bom saber das regras, porque a gente já fica mais atenta às nossas falas, E né? se deixar, a gente fala até amanhã, né? Pois é. É muito bom falar com você. A Carol aí entrando, Carol Carol, Martins. boa noite. Seja bem-vinda, Carol, querida amiga. Corações maravilhosa também. Muito obrigada pela presença. Nós vamos falar daqui a pouco. Bom, vamos começar, né? Deixa dar 7 horas, faltam alguns segundos para as 7, para as 19. E aí a gente vai começar, né? Vamos tentar aí iniciar esse tema. Eu trouxe até um livro aqui para fazer a referência, né? Eu também anotei até nome de livro. Vamos começar. Boa noite, tudo bem? Eu sou a professora Ana Lúcia Guimarães, né? Como vocês já sabem, aqui da bio do @Ana do Empreendedora. E toda quinta a gente tem uma live para falar de um tema atual, contemporâneo, importante dentro da educação, né? Educação brasileira, às vezes até internacional, porque influencia, né? A gente tem influência e influencia. E hoje, né, eu chamei uma amiga querida, uma profissional, né, muito atualizada. Eu gosto muito da Ju, a Juliana, né? Juliana, ela vai se apresentar para vocês. A gente vai conversar um pouco sobre as metodologias ativas, né? Na educação hoje, o uso de metodologias ativas, sobretudo nas ciências biológicas, que é a praia da Ju. A Ju é formada, é doutora, né? Está doutorando, né? Para falar em ciências biológicas, e ela vai falar um pouquinho do trabalho que ela faz, e a gente vai discutir aí como é que usa isso, tá?
Nós vamos aí tentar contribuir de alguma forma para essa temática, para essa aprendizagem. Boa noite, Monique, seja bem-vinda também, né? E para a gente avançar nesse campo. Juliana, por favor, seja muito bem-vinda, minha amiga. Se Obrigada pelo apresente. convite. Então, como a Ana Lúcia falou, eu sou bióloga, fiz mestrado e doutorado também em ciências biológicas na área de biologia celular e parasitologia. Hoje eu vou falar um pouco sobre metodologias ativas, que é algo que as pessoas estão comentando muito atualmente. E só queria deixar claro que eu não sou pedagoga. Ó, a Carol também está falando que está dando eco. Não sei o que está acontecendo. Agora congelou, hein? Pelo amor de Deus, Juliana, volte! Ju! Melhorou? Eu não sei o que está acontecendo, eu acho que... Ah, Ju, você voltou. Pensei que você ia cair a conexão, você ficou girando aí. Bom, gente, então vamos lá. Ju, eu peguei aqui um livro, olha só que interessante. Não sei se você conhece essa referência, mas eu acho que é interessante, né? Que fala das metodologias ativas para uma educação inovadora. Ah, isso aí! É o livro do professor José Manuel Morin, junto com a Lilian Bassic, né? Lilian Bassic também é da tua área, né? Ela é fantástica e, assim, ela está fazendo um trabalho muito bacana com a gente lá na Editora Moderna agora, na atualidade, né? No campo das ciências da natureza e suas tecnologias, e com as metodologias ativas também, que a gente vai falar hoje. E eu peguei aqui um trecho do artigo dela, né? Onde ela fala das metodologias ativas, que eu acho que começa a nossa discussão, para a gente abrir, e aí depois a gente vai trocando, né? Ela fala nas considerações finais sobre a formação de professores, tá? Que é considerada a chave para a melhoria das escolas e para uma produtiva reforma curricular. Eu concordo plenamente com ela, sabe? Eu trabalho com formação de professores, eu acho que o caminho é esse. Porém, ela destaca, muitas vezes, olha que interessante, Ju, que a gente vai falar essa noite. Muitas vezes a proposta de formação é ineficiente, ao desconsiderar a lacuna entre o que os professores estudam e o contexto em que esse conhecimento será aplicado. Então, assim, eu acho que é importante, quem quiser, tá? Referência é essa, tá? Metodologias ativas para uma educação inovadora. Lilian Bassic e José Morin, que foi quem fez o prefácio do meu livro, meu professor querido e amigo, né? E que eu tenho como referência na minha vida e no meu trabalho. Então, Ju, você acha que essa coisa distanciada da formação dos professores, dessa coisa que a gente precisa para inovar nos currículos, como é que você vê isso aí? Eu acho que agora tem sido uma preocupação, né, dos professores atuais, mas é uma área que ainda está com muitos desafios, né? A gente precisa, inclusive, comentar sobre isso. Que tem muitos professores querendo colocar metodologias ativas na sala de aula, no processo pedagógico que eles estão envolvidos, mas existem alguns desafios. Nem toda instituição, que seja ensino médio, fundamental ou ensino superior, tem uma estrutura adequada para fazer determinadas metodologias ativas, mas eu acho que o professor, por si só, tem que ter essa vontade de inovar para o bem daquela turma que ele está ali, responsável, ali, orientando aquele ensinamento, e até por ele mesmo, para ele aí modificar e melhorar cada dia mais o processo de aprendizagem dos seus estudantes, né? Com certeza, eu acho que você traz aí uma questão que está relacionada a esse uso cada vez mais frequente, né, necessário, de inovar na sua aprendizagem, na forma de fazer o ensino, né, que é a questão das metodologias ativas e os desafios educacionais. Porque a gente tinha aí um perfil de aluno muito voltado para a questão do Homo sapiens. E hoje a gente tem o Homo sapiens, né? Eu já puxei logo essa reflexão, porque é no teu campo aí das ciências biológicas. Hoje a gente tem o Homo sapiens, né? Que é aquele que está zapeando direto com as tecnologias educacionais. E o que a gente tem, né, a partir desse olhar? A gente tem alunos que estudam, escutam música, falam ao telefone, assistem TV, conversas paralelas, navegam pela internet. Como é que a gente trabalha com o perfil desse aluno se a gente não se adaptar a essa questão das metodologias ativas? Eu acho que, na minha opinião, o professor tem que entrar nesse barco, né? O aluno quer usar o WhatsApp, vamos usar o WhatsApp junto. Boa noite, Michele Lopes, bem-vinda. Eu te atrapalho.
Eu estava vendo um professor que fala que ele faz o ensino híbrido, então ao invés de botar um documento ou um vídeo para o aluno ouvir, ver e assistir em casa, ele manda um áudio de WhatsApp. Porque ele fala que é mais fácil o estudante dele ter um WhatsApp, mesmo as pessoas que não têm acesso à internet muito com alta velocidade, de alta tecnologia, o aluno às vezes tem um WhatsApp, mais fácil um WhatsApp. E esse professor manda um WhatsApp com um conteúdo da matéria dele para depois chegar em sala de aula e discutir aquele conteúdo. Então, assim, a gente tem que estudar essas tecnologias aí que os estudantes tanto gostam a nosso Disposição, favor gente. e a favor deles, que é o mais importante, né? Lógico, eu acho que você traz esse elemento que é fundamental. Inclusive, tem um professor amigo nosso, né, o Fernando Kais, que ele fez um trabalho do uso do WhatsApp com os alunos que é fantástico. Né? Ele fez, eu vou chamar ele aqui para vir conversar também, numa oportunidade, que a agenda dele é muito cheia, Sim. né? Boa noite, André Storino, Michele Lopes, que bom ter vocês aqui. E o que acontece? Quando você fala do uso do WhatsApp, é justamente essa capacidade que o professor tem de inovar, né? Porque para você gravar um áudio, às vezes, para alcançar o conhecimento para o aluno, você usava muito o recurso do podcast, né? E você passa a usar o WhatsApp, que é barato, todo mundo tem. Boa noite, André. Né? Todo mundo pode usar, e eu acho fantástico, porque o aluno vai até na condução, agora não, que ele está saindo menos por causa da pandemia, até recomendado que ele fique em casa se ele puder, né? Mas ele bota lá o fonezinho, tá ouvindo a aula, tá assimilando, Com né? certeza. A Carolina Martins está falando aqui que estou comprando o livro, já fui influenciada, já gostei, isso, né, porque Carol? esse livro é incrível, são É a muitas Bíblia. páginas, são muitas páginas, mas você lê muito rápido. É muito rápido e muito gostoso, né? E Isso. fácil. E você né? vai sair borbulhando de ideia. Pois é. Então, quer dizer, eu fico pensando, né? O que nós podemos fazer para usar as metodologias ativas hoje? Eu fico pensando, é uma questão que eu tenho, porque isso já, às vezes, para a educação superior, isso chegou muito antes. Agora, na educação básica, é que começa esse movimento por conta das diretrizes da BNCC, do novo ensino médio, da educação básica, que mudou todos os seus processos, né? A forma de você olhar e conduzir a aprendizagem. E o que acontece? Eu fico vendo que nós temos desafios para trabalhar, nós temos perguntas, problemas, estudos de caso, observações, dados, né? Temos que definir problemas e necessidades, como é que fica o professor, o aluno. A gente precisa trabalhar e investir nessa questão da aprendizagem ativa, aprendizagem significativa o tempo inteiro. Sim. E o professor, ele tem que estar pronto. Primeiro, ele tem que saber os benefícios das metodologias ativas, né? Sim. Por quê? Antigamente, o ensino tradicional ele era muito baseado como se o professor fosse o detentor de toda a verdade, o professor ficava em um palco só discursando e depositando aquele conhecimento no aluno que ficava ali de forma passiva. E Paulo Freire chamava isso de conhecimento bancário, que a gente só depositava conhecimento ali na cabecinha do nosso estudante e o aluno ficava ali parado olhando para você. E nem sempre é possível prestar atenção numa aula desse jeito, né? Então, o professor tem que saber os benefícios das metodologias ativas e querer aí que esse aluno se torne cada vez mais engajado naquele conteúdo. E isso é uma característica, um objetivo principal das metodologias ativas. Fazer com que o estudante esteja engajado, envolvido e ativo ali o tempo inteiro em sala de aula, ou pelo menos em alguma parte da sala de aula, e isso vai desenvolver competências diferentes naquele estudante e interesse maior pelaquela matéria. Eu até lembrei... Ainda mais quando hoje se fala nessa aprendizagem que tem que desenvolver competências, né? Você quer falar? Continua com esse teu raciocínio que eu tenho alguma coisa para falar sobre isso que você está trazendo. Eu estava lembrando há um tempo atrás de uma aula que você me deu. A Ana Lúcia foi minha professora, gente. Eu estava fazendo a especialização em docência online. Era uma das últimas disciplinas que eu estava cursando, foi agora na pandemia. E ela me mandou uma mensagem para todos os estudantes falando, gente, sexta-feira à noite, vocês topam uma aula ao vivo? Aí eu falei, caraca, sexta-feira eu tô trabalhando pra caramba. Aí entrei na aula. Sabe que eu sou dessa.
entrei na aula da Ana Lúcia, foi super interessante porque a gente discutiu o BNCC. Ó, todos os estudantes, incluindo eu, estávamos de câmera aberta sexta-feira, olha aí a raridade. Verdade, verdade. Discutimos sobre o BNCC. Exatamente. E no final, a Ana Lúcia pegou a gente de surpresa. Gente, agora vocês vão criar um mapa mental no computador de vocês e vão falar aí as competências que vocês mais acharam importantes da BNCC. E foi super interessante, porque cada um de nós criou o seu mapa, movimentou total. Cada um de nós criou o seu mapa mental. Os mapas mentais saíram completamente diferentes. Isso também gerou um tom de brincadeira, porque um estava com vergonha do mapa. Bom, resumo. A aula de sexta-feira foi incrível, porque a gente se tornou parte daquela aula. Então, depois da discussão toda que nós tivemos com a Ana Lúcia, a gente fez um mapa mental, cada aluno mostrou o que pensava daquilo, cada aluno falou qual era a vivência que ele tinha com base naquilo, qual era a vivência antes daquela aula, o que torna tudo muito interessante. Então, as metodologias ativas, elas têm esse objetivo, tornar o aluno o ator principal, engajado ali, entender a problematização daquele conteúdo. E isso se torna muito importante, inclusive no ensino de ciências biológicas. Quem tá aí, não sei se tem algum biólogo aí, a Carol é bióloga. Carol é bióloga. Eu vi a Boa noite, Emanuel! Emanuel esteve aqui com a gente semana passada, Ju. Verdade, olha que legal. Eu adorei a live. A live foi muito boa. Obrigada. Deu muito. Ele é ótimo. Inspirada também. Amigo querido. Nas aulas de ciências biológicas, os conceitos são muito abstratos. Tem nomes científicos muito difíceis de decorar, né? Se você parar para pensar que tem que decorar, não, na verdade você tem que usar aquele termo mais e mais vezes para o aluno se tornar apto a usar aquele termo. E isso é muito fácil de conseguir com as metodologias ativas. Então, quando você fala das metodologias ativas, né, me reporta o porquê que a gente deve falar de metodologias ativas o tempo inteiro nesse modelo de educação hoje. E aí vem algumas 4 importantes, né, orientações para quem está nos assistindo dentro desse cenário, né? Boa noite, Emanuel. Então, eu poderia dizer, primeiro, porque a gente tem, né, acadêmicos com diferentes interesses e habilidades. Os alunos eles têm interesses diferentes, habilidades diferentes. É preciso considerar esse ponto. Um outro ponto, né, interessante é a dificuldade que nós, docentes, temos para atrair e manter a atenção desses alunos. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque você lembrou uma aula minha de sexta-feira à noite. E eu estava preocupada mesmo. A gente tem que estar sempre preocupado com o aluno. Sabe? Sexta-feira à noite eu marquei. Vai ter gente? Como é que eu vou motivar eles? Surpreenda! Metodologia ativa é surpreender, né? É ser mesmo crescente, né? na motivação do seu aluno. Então, esse é o terceiro ponto, né? Crescer, né? Para que os alunos tenham essa motivação com impactos sobre o seu desempenho e evitar a evasão da aula. Tá? E o quarto e último, que eu vou abrir para a Juliana continuar nessa sequência que ela vem muito bem, né, desenhando o que ela trabalha nas ciências biológicas, o que ela vê na metodologia ativa para esse campo, né, das ciências biológicas, que também pode ser aplicado em qualquer outra área de conhecimento, tá? E a gente vai falar sobre isso. O quarto ponto seria os métodos tradicionais de ensino, e aí a Juliana já começou falando sobre isso, né? Os métodos tradicionais de ensino e aprendizagem não conseguem mais atender as necessidades dos nossos jovens, da geração Zappers, que a gente começou chamando a atenção aqui, né? Boa noite, Elizabeth, também, seja bem-vinda. Juliana, você acredita que faz a diferença mesmo, né, nas ciências biológicas? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que faz muita diferença em todas as áreas, inclusive em ciências biológicas, e ciências biológicas por aquilo que eu já falei, que são conceitos muito abstratos, coisas que o aluno não tem muitas vezes no seu cotidiano. Então, o professor tem que ter esse cuidado de tentar trazer aquele conteúdo para o cotidiano do estudante. E para fazer isso, existem várias técnicas diferentes, mas primeiro a gente precisa pontuar mais uma vez que o professor ele tem que esquecer essa história de que ele é o professor ou que sabe, ou que tem um conhecimento. Isso não existe mais, exatamente. Nas metodologias ativas, a gente vai construir o conhecimento juntos. Então, o professor, ele não pode delimitar o estudante, ele tem que orientar.
E aí, nesse sentido, eu anotei uma frase do José Moura para falar para vocês, que eu achei muito Meu interessante. professor querido. A gente só vai ficar falando dele aqui. Só vai falar de Mourão hoje. E da Lilian Da Lilian Bassi, né? Bassi. Muito É, importante. é. Então, a frase dele é importante que os alunos aprendam a caminhar sozinhos, busquem pelo conhecimento, indaguem, criem hipóteses, resolvam problemas, transformando assim o professor em orientador, que direciona a busca dos alunos por conhecimento. Então, o professor, o que ele pode fazer em sala de aula é lançar desafios, lançar problemas e ali orientar que o estudante consiga resolver isso. Uma das metodologias ativas que é muito utilizada no ensino assim, da área de saúde é a utilização de casos clínicos. Muito legal isso. Caso clínico é muito legal. O É professor muito pode legal. fazer uma aula expositiva rápida sobre aquele assunto e depois isso. distribuir casos clínicos diferentes para grupos ou igual para toda a turma e discutir. É parecido com aquele seriado Dr. House, sabe? Sei, maravilhoso. Todo mundo assistia. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você traz essa ideia do estudo clínico, né, do caso clínico, e valoriza essa questão da metodologia ativa, né, dessa participação do professor como orientador, porque ele também tem que entender o seu novo papel, que é essa condição de mediador, de estar acompanhando a aprendizagem, né? Isso me remete também a essa ideia que você está falando, do caso clínico. Por quê? Porque também temos o estudo dirigido. O estudo dirigido é isso, é você ter um problema, você pode trabalhar tanto de forma personalizada, individualizada, como também coletiva, como você está desenhando, né? Você trazer esse problema para os alunos discutirem, colaborarem na solução, né? Então isso já dá uma movimentada interessante. Isso, e um ponto que você me fez lembrar é que a neurociência já diz que a gente estuda lendo, ouvindo, discutindo, falando. Os estilos de aprendizagem. Exatamente. Então, no momento que a gente está em sala de aula fazendo tudo isso, o aluno que só lê vai ser, que gosta de estudar só lendo vai ser beneficiado, o aluno que gosta de discutir vai ser beneficiado, e enquanto isso, outras competências vão sendo desenvolvidas. A empatia, saber trabalhar em grupo. Exatamente. Que é muito importante. Agora, né? Ju, tem uma frase, né, que eu acho muito legal, que eu li aí com um autor, que é No More Passive Students, né? Que significa estudantes passivos nunca mais. Acabou, gente! Acabou a era de ficar com o aluno bancário do Paulo Freire, que ele faz a crítica. Né? Com certeza. A gente quer que vocês interajam, produzam conhecimento. É por isso que é preciso, necessário mudar a forma de ensinar. E tem que partir do professor, então vamos buscar. O que mais, Juliana? Além dos casos clínicos que você faz, você trabalha muito isso. Eu gosto muito de estudar com caso clínico porque eu sou professora de parasitologia, então eu posso dar uma aula expositiva e depois utilizar aqueles principais tópicos dali para falar, um fulano foi para tal região do país, que é a região endêmica de uma doença, está com sintoma tal, e aí os estudantes discutem para tentar resolver ali aquele problema e tentar solucionar o diagnóstico daquele paciente. Isso é muito interessante fazer em sala de aula e, apesar da metodologia ativa estar sendo muito discutida agora, os casos clínicos eles são utilizados há muito tempo, né? É coisa antiga, né? É só saber revisitar e se reapropriar dessa forma de trabalho, né? Exatamente. Principalmente porque eu tenho defendido isso muito aqui, nas conversas que tenho tido com os convidados. Hoje não é mais sala de aula. É espaço de aprendizagem, é flexível, né? É permissivo para a criatividade, para você fazer exatamente isso que você está falando, trabalhar com caso clínico, pode ser online, pode ser presencial. E aqui, Juliana, eu ainda quero muito discutir, eu estou vendo quem vai ser o convidado, mas a gente vai falar muito do ensino híbrido também, porque você trouxe aí já no início, mas é preciso agora vai começar o debate. Não tem para onde correr, nós vamos ter que trabalhar essa questão. Camila Vogas, boa noite. Que honra, que bom ter você aqui, né? E vai ser muito bem-vinda essa iniciativa, né, de trabalhar. E também você pode trabalhar também na sua área, eu imagino que uma metodologia mais prática, mais experimental, né? Como é que funciona isso? Sim. Inclusive os estudos científicos dizem que quando não,
que as aulas práticas são essenciais para o ensino de ciências biológicas, né? O aluno pode entrar em contato com uma aula expositiva. Algumas instituições tradicionais exigem que os professores deem uma aula expositiva. Você pode dar sua aula expositiva, mas é muito importante que depois, ou antes até, tenha uma aula prática, que o aluno entre em contato na prática com aquilo que ele aprendeu. Isso é essencial para a biologia. E outra coisa importante que a gente precisa mencionar é que a aula prática ela não pode ser Ana Maria Braga. Você já ouviu falar na aula prática Ana Maria Braga? Não, eu quero saber como é que é. Passa debaixo da mesa também? Como é que é isso? Não, a aula prática Ana Maria Braga é assim, ó. Então eu pego a farinha, misturo com leite, misturo com ovo, aí você já tira do forno o bolo pronto. O aluno só vê o bolo pronto. Essa aula prática não vale. Então, entendi. Não foi a mão na massa, né? Não foi a mão na massa. Então, sempre que possível, é legal que o estudante faça o bolo, faça o experimento. Você pode até distribuir... Né? Exatamente. Você pode até distribuir uma pergunta biológica que você quer responder e instruindo o estudante para qual experimento ele vai fazer. E aí, essa semana, eu estava vendo uma homenagem a um professor. Se você quiser fazer uma pontuação, você me para, tá? Por favor. Não, eu estou só vendo aqui porque isso que você está trazendo, né? Você fala da questão de vivenciar a teoria conceituada, né? Você fala da questão de que alguns estudos vão mostrar que essas aulas práticas que você está falando, que é essencial nas ciências biológicas, em todas, mas na ciência biológica é mais palpável, a gente consegue ver isso mesmo, né? Elas efetivam esse conhecimento do aluno, né? Isso é muito bom, essa conversa é muito legal. E o Emanuel está trazendo no chat que a gente acaba focando mais nas competências, que é o que a gente tem que fazer, né? E deixando um pouco de lado essa coisa conteudista, né, pesada. Isso não está mais em voga. E as aulas práticas, elas são inesquecíveis. Eu lembro de aulas práticas que eu tive no ensino médio. Beijo grande, amiga. Boa noite, Gláucia. E aí, continua, Ju. Eu lembro de aulas práticas que eu tive no ensino médio. Eu lembro qual foi a sensação que eu tive quando eu entrei a primeira vez no laboratório. E eu estava vendo essa semana um depoimento, uma homenagem para um professor. E a estudante falou que ela lembra até hoje da aula que ele fez. Ele, resumidamente, ele montou a cena de um crime em um laboratório. Não sei fantástico como ele botou uma cena no crime. E aí ele dizia... Né? Fantástico não é pelo crime não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pela ideia, né? Pela ideia. E ele deixou um copo de água, assim, no finalzinho do lado do corpo. Eu não sei como é que ele fez um corpo. E aí ele falou com os estudantes, quando os estudantes chegaram, olha, a gente tem que descobrir o autor desse crime. E aí deixou os estudantes discutindo, um alvoroço, não sei o que. E ele falou, e olha, os suspeitos são os meus alunos de mestrado. Então, em resumo, eu até me arrepio. Os estudantes coletaram o material genético que estava ali naquele copo que o autor do crime bebeu. E eles fizeram um exame genético para saber quais dos estudantes de mestrado daquele professor tinha sido o autor do crime. E aí, cara, é inesquecível. Dá o que falar, isso, né? Movimentou geral. Por quê? Porque os alunos ficam naquela curiosidade, olha só a questão do pensamento científico instigado, né? Olha aí como é que você busca, né, essa coisa que os alunos tenham contato direto com os fenômenos, né? Isso é muito legal. Agora, eu fico pensando também, Ju, de ampliar isso para um cenário mais remoto, né? Nesse momento. Tem sido um grande desafio de trazer isso também para o mundo remoto, essa aprendizagem laboratorial, né? Essa aprendizagem mais mão na massa. Sim. E aí a gente pode entrar em dois temas aí importantes. Agora, na pandemia, teve um boom de startups que inovou fazendo laboratórios virtuais. Algumas instituições de ensino já estão fechando esse negócio. Eu tive a oportunidade de fazer uma aula nesse laboratório visual, uma aula visual virtual. Você entra no laboratório, você é obrigado a botar o jaleco naquela realidade aumentada. Se você não coloca o jaleco, você não pode fazer experimento. Então, assim, muito interessante e tudo online. Muito legal. Agora, sim, é uma coisa que ainda está muito distante de determinadas realidades educacionais, né? É para poucos, para privilegiados. Mas ainda assim é importante a gente ter isso no radar, porque funciona, você vê, você experimentou, como você se sentiu, né? A gente se sente dentro do processo.
Isso. E né? a princípio eu pensei assim, será que isso vai funcionar? Como é que Aham. será? Quando ele me falou, quando eu tentei fazer uma coisa no laboratório, ele falou assim pra mim, quem estava gerenciando a aula prática, você só vai conseguir se você colocar o jaleco. Porque o jogo, ele tem umas É um definições, uns game, né? É um pré-requisitos. game. É um game mesmo. É um Se você não game. coloca o jaleco, você não faz o experimento. Se você não pega a placa de Petri, você não consegue continuar o experimento. Se você não lava a mão, coloca a luva. Então, isso tudo já vai mostrando para aquele estudante como é a realidade em um laboratório de verdade. E isso A Glaucia está não. falando aqui assim, a criatividade é tudo de bom. Certamente. Não se faz ensino e aprendizagem hoje sem uma dose de criatividade forte. Não é pouca, Sim. não. Não é Não, tem que pouca ter coisa, não. muito. E tem que se esforçar Agora, tem. bastante. Agora, o Ju, eu acho também interessante, né, que a gente tem aí. Vamos falar um pouquinho de outras metodologias ativas. Vamos falar da sala de aula invertida, da aprendizagem baseada em investigação, aprendizagem baseada em problemas, aulas de campo, né? No teu caso, deve Sim, ter muita aula de campo, muita. aprendizagem por gamificação, a realidade aumentada, você já trouxe até um pouco aí. O Sim, que você pensa sobre essa coisa, né? Porque tem se usado muito a sala de aula invertida. Como é que se vê muito, essa muito. questão, né? Porque eu tenho visto também, eu tenho até aqui os pilares da aprendizagem invertida, tá? O que é Interessante. aprendizagem? Olha que interessante, os pilares da aprendizagem, porque a gente chama de flipped classroom, né? Sim, E por que a gente chama de flipped classroom? Porque o flip é flex, né? F. O L é learning, sim, learning culture, né? Aprendendo sobre essa cultura, sobre essa diversidade. Intentional e, né? Aí sim, você tem o conteúdo, que aí tem que sim, ser intencional, o que você vai sim. passar para esse aluno. E o professional, que é o educador, o educator, que somos nós, né? Então você tem um ambiente flexível, uma cultura de aprendizagem, um conteúdo dirigido e um educador. Para mim, foi, voltou. Isso é tão Foi. importante. Boa noite! Sala de aula invertida, é isso mesmo. Isso aí. Gamificação também está com tudo, está em tudo, Emanuel. Você disse, a gente vai falar um Vou pouquinho falar um também. pouco. E como é que. Fala um pouco aí, Juliana, dessa questão dos pilares A da sala, aprendizagem da sala de aula invertida. a sala de aula invertida eu acho muito interessante porque o professor muitas vezes ele tem pouco tempo em sala de aula para discutir aquele conteúdo, né? E a sala de aula Uhum, invertida diz que o professor pode indicar conteúdos para aquele estudante ler em casa, é verdade. ter um pouco de Ela é conhecimento invertida por antes. isso, né? Porque o Exatamente. aluno estuda primeiro para Isso. depois discutir com o professor. E o que o professor pode fazer quando esses estudantes chegam em sala? Esse conteúdo pode ser áudio no WhatsApp, como eu falei, pode ser vídeo do YouTube, pode ser um texto simples. Alguns professores, inclusive, dizem que se você está dando aula em um colégio, por exemplo, que tem aquele livro já pré-estabelecido, tem aqueles cards, tem Vamos aquelas dar like, vamos dar curiosidades. like. Dá like aí, É, gente. dá Tem like aquelas aí, gente. curiosidades Gostou, nos vai curtindo. livros. Peçam para o aluno ler pelo menos aquela curiosidade e aquilo já vai instigar o interesse dele. E aí, quando esse estudante chega em casa não, quando esse estudante chega na instituição de ensino, você pode pedir que ele explique para os amigos o que ele entendeu. Então, você pode dar temas diferentes para diferentes estudantes e depois eles têm que contar um para os outros, ou chegar em sala e fazer uma pequena apresentação com o que ele aprendeu em casa. Então, a sala de aula invertida, ela beneficia o conhecimento prévio do estudante e que depois ele Isso. tenha um papel de demonstrar, de falar para os outros estudantes o que ele entendeu. Ou então falar para os outros estudantes qual foi a dificuldade dele e aí a turma toda discute Compartilha, junto, um discute. tenta ajudar o outro. Isso é muito Isso, interessante também. isso. E o que é legal nisso que a gente está conversando sobre essa questão da sala de aula invertida, Ju, é que também, além de tudo isso, né, você consegue transpor essa metodologia para o ensino online nesse momento. Sim. Né? Outro dia eu participei, né? Eu sempre participo de tudo, né? Aqui tudo que é inovação eu Também. também eu sou igual a você. A gente é dessas, né? A gente vai então falando e participando. E o que Sim. acontece? Eu participei de uma estratégia, né, de game, né, na qual a gente conseguia dividir, né,
as pessoas, os membros, os integrantes em equipes. Como? Ah, você criava o link para os grupos. Cada grupo ia trabalhar, saía. Primeiro eles tinham aquele contato na sala de aula virtual, tá? No ambiente de aprendizagem virtual. Todo mundo junto, dava tarefa, mostrava qual é o objetivo, a meta, né? E depois cada um tinha um link com o seu líder que entrava para fazer o seu trabalho e trazia de volta para apresentar. Então isso é muito fantástico. Eu acho que isso é criatividade, né? Se estamos no ensino remoto, como aplicar o princípio da sala de aula invertida? É isso que eu estou falando, Emanuel. Eu acho que é um pouco isso que a gente está dialogando aqui. Sabe, é você pedir ao aluno para ele estudar um determinado assunto, assistir um determinado vídeo, uma série, aqui como nas ciências biológicas, como a Juju está trazendo, a questão do Dr. House, né? Isso. Assiste uma série e você vai discutir colaborativamente com seus colegas para trazer para o ambiente virtual o que você achou. O que você construiu? Nós já falamos aqui de mapas conceituais, nós falamos aqui de aprendizagem baseada em problemas, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão, a questão da investigação, né, Ju? Sim. E uma coisa que me ocorreu agora sobre o ensino remoto, que o Emanuel perguntou, a gente pode, na plataforma online, no próprio Moodle, que seja, disponibilizar o conteúdo, ou o conteúdo que já está lá, e pedir para os estudantes criarem um fórum único, onde eles mandem ou mensagem de texto, ou áudio do que eles entenderam daquele texto, qual é o conhecimento que eles têm sobre aquilo. E uma coisa também que me ocorreu agora sobre sala de aula invertida, que também pode ser discutida em plataforma online, é o seguinte: existem alguns estudos que mostram que quando a sala de aula é invertida e o que o aluno faz antes de chegar na aula é um experimento, o conhecimento do estudante, aquele frenesi ali de ficar se perguntando o que está acontecendo é muito maior. Então, por exemplo, se eu sugiro aí para os meus estudantes fazerem um pequeno experimento de fermentação natural. Todo mundo durante o isolamento social fez ali um pão. Você já fez? Fez pão durante o isolamento social? Todo mundo fez. Amiga, eu não fiz. Eu ia pedir a Caroline Bolsinha para me dar essas receitas. Eu tenho receita de fermentação natural. Agora eu vou pedir a Juliana. Que é legal fazer experimento em casa. Bom, então se você dá a receita para um estudante fazer esse pão de fermentação natural, e esse estudante chega em sala de aula ou remotamente na plataforma, fala quais foram observações, se a massa cresceu, gerou bolha, não gerou, qual foi o cheiro que ele sentiu, e aí você começa a partir disso discutir fermentação. Ela tá rindo. Tá rindo, tá gargalhando. Dá like aí, Carolina. Quem faz aqui é o marido, então pede pro Bernardo mandar a receita pra gente. Bernardo tem que compartilhar esse conhecimento. Então, começar a sala de aula invertida com um experimento em casa, um experimento que seja barato, né? Não pode exagerar muito, faz com que os estudantes cheguem ou na plataforma ou no ensino presencial mais ávidos ali pelo conhecimento. Então, eles vão chegar querendo tirar todas as dúvidas com aquele professor, ao invés de você chegar e falar, gente, a aula de hoje é sobre fermentação. Muito melhor o aluno chegar com essas dúvidas, com essas anotações, e isso faz com que o conhecimento se torne muito mais efetivo. É legal para a gente até passar por uma outra metodologia. Mas para sintetizar isso, essas habilidades cognitivas que são desenvolvidas com a sala de aula invertida, elas partem da pirâmide, né? Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, esses são os pilares, né, das habilidades, que está dentro das habilidades socioemocionais do contexto hoje que a gente precisa trabalhar. Tudo se cruza. Tudo se cruza. Incrível, realmente. Incrível. E outra metodologia que é muito utilizada em biologia é o estudo, a aprendizagem baseada em investigação. Então, o professor, mesmo que a instituição não tenha um laboratório disponível para fazer aula prática, né, nem sempre é possível fazer pequenos experimentos em sala de aula e sugerir que aqueles estudantes façam investigações sobre aquele evento. Então, um experimento que as pessoas fazem muito é pegar pedaços de pão de forma, um pedaço você molha na água, outro pedaço você não molha, coloca em um saco ziplock e os estudantes vão ao longo do dia olhando o que vai acontecer com aquele pão.
Então, é óbvio que aquele pão vai apodrecer, Ô, porque... Juliana, você falando disso, eu lembrei que na minha aprendizagem eu estudei em escola pública, tá? Toda a minha formação foi em escola pública. E eu vou dizer para você, tinha qualidade, porque nas ciências eu aprendia a plantar o feijãozinho, lembra da plantação de Sim, então, feijãozinho? isso é uma Que a coisa gente ia boba. acompanhando. Parece boba, Mas mas não é, não. aquilo ali pode trazer muito conhecimento. Por exemplo, Muito numa conhecimento. faculdade de biologia, se você manda os estudantes plantarem o feijão e você dizer, olha, saiu uma folha ou duas folhas, você já começa a discutir sobre a classificação das plantas através desse experimento bobo do feijãozinho. Então, assim, Que é uma aprendizagem por investigação, né? Pode ser trabalhada como aprendizagem por investigação, até por criar um problema. Você pode criar um também problema dessa questão. Você pode usar o mesmo objeto de aprendizagem para trabalhar diferentes metodologias. concordo, Pode, concordo. né? Cada dia você traz uma metodologia, gente. Então é questão de criatividade mesmo, como a Glaucia chamou a atenção aqui. Né? É trabalhar essa criatividade. Porque a aprendizagem baseada em investigação não é diferente muito da aprendizagem baseada em problemas, não. Ou é? Não é, não é. Não é. Na verdade, eu acho que é tudo. Se você parar de classificar, você consegue dar aulas muito interessantes mesclando as metodologias. Então, assim, Isso. qual é a diferença de uma Perfeito. metodologia de investigação para uma baseada em problema? O problema, normalmente, você dá o problema. A investigativa, Isso. acontece o experimento e o aluno vai criando ali as perguntas. Já de problema, a diferença que eu vejo é que o professor dita mesmo qual é o problema. Então, um exemplo é, gente, em tal lugar está tendo muito tal doença causada por um parasita. Façam pesquisas por que isso está acontecendo. E aí os estudantes vão levar em consideração se aquele lugar tem água potável, se o saneamento básico é efetivo, se tem saneamento básico. Então, aqueles estudantes vão descobrir qual é o problema daquele local, isso aí estou falando de parasitologia, mas em outras áreas também é possível. E aí você também pode tornar isso um ensino invertido, uma sala de aula invertida. Os estudantes podem Lógico. fazer um seminário e falarem o que eles acham que poderia resolver esse problema. Instalar lavanderias comunitárias para as pessoas não irem nas águas dos rios se contaminar com tal parasito. Então, os estudantes, eles baseados naquele problema que o professor lançou, eles vão tentar solucionar e Eles vão sugerir. solucionando, vão transformando esses problemas para discussões, né? E Isso, aí eles aprendem a aprender, com esse é o certeza. fundamento, né? E além Dessa disso, questão. eles vão aprender ciência falando ciência, né? Que é Vivendo, essencial. né? Vivendo. Eu Exatamente. acho muito legal. E o professor, nesse quesito, ele vai direcionando o aluno. É muito importante também que o professor não fale, isso está errado, né? Ah, O não, professor ele isso já precisa era. estar Isso já era. direcionando, né? Né? O professor também tem que mudar a sua postura, porque quando ele diz que Isso, está errado, ai, isso. eu não aguento Acaba. isso, gente. Acabou, você mata o aluno em vida. Não dá Isso para aí. fazer assim. Você tem que dizer, não, vamos ver um outro caminho, uma outra Sim. E possibilidade, se tal né? coisa, né? E o Claro, saneamento básico claro. lá, tem saneamento Claro, por básico. favor, né? Então, eu acho que, sabe, eu acho que isso, eu vou te falar uma coisa. Quando a gente começou a falar de metodologia ativa, eu pensei também em aulas de campo, sabe? Aulas de campo que vocês na biologia têm muito. E que isso também desenvolve o professor, ele também se adapta para poder, sabe o quê? Ter essa fala, esse tipo de outra fala, para mostrar o erro do aluno de uma outra maneira, para ele crescer, Com certeza. né? As aulas de campo são muito importantes em biologia. Eu também, são inesquecíveis as saídas de campo que eu tive durante a minha graduação. E é muito interessante a saída de campo, porque enquanto o professor está fazendo a saída de campo, que não deixa de ser um passeio, ele vai discutindo sobre o conteúdo. Então, por exemplo, eu já fiz muita trilha na Floresta da Tijuca, Ai, discutindo que quais uma são os animais delícia. que vivem aqui, por que esses animais vivem aqui, os insetos, as árvores. Então, você vai discutindo à medida que você vai vendo as coisas. Isso é muito interessante também para o professor, porque os estudantes fazem perguntas que às vezes ele nem tinha parado para pensar. E aí, Olha, junto com a turma, ele vai criando aquele conhecimento na prática, né? eu vou dizer para você,
essa metodologia das aulas de campo, A Carol tá né? falando que o mangue foi traumático. Carol, o mangue foi a melhor saída. Você fez essa saída de campo errada. Me sujei toda de Elas lama. estudaram Foi juntas, tá? maravilhoso. Então, é Foi isso que está maravilhoso. acontecendo aqui, gente. Quero falar para vocês que elas estão compartilhando essa experiência de uma aula de campo no mangue, tá? E eu Com quero muita dizer para lama. vocês também, com muita lama, que é aprendizagem, isso é gostoso, o aluno quer vivenciar essa experiência, e não é só nas ciências biológicas. Você pode fazer na sociologia, levar para ver Sim, o entorno social, a organização sim. dos grupos sociais, levar para conhecer o museu histórico na história, na Muito importante. geografia, né? Os aspectos, limites físicos, limites geográficos, culturais. Quer dizer, você tem essa questão da aula de campo que é fundamental em qualquer componente curricular que você venha trabalhar, né? Como também a questão dos games que a gente passou, mas não aprofundou, mas a aprendizagem por gamificação, o Emanuel chamou a atenção aqui, hoje está em tudo. Está com Tá em tudo, tudo. Tá em tudo. né? E, Na, e, e ah, me Na semana fala. passada, eu estava assistindo uma aula despretensiosamente. E aí a professora falou assim, aula online, e aí a professora falou assim, agora vocês vão acessar o site chamado Mentimeter, acho que é esse o nome, Mentimeter, Mentimeter. É, eu e trabalho vocês direto com vão... esse Ah, aplicativo. muito É, bom, muito bom. muito E bom. vocês vão entrar com o meu código e vão digitar lá nesse site o que vocês acham sobre tal assunto. Quando vocês pensam em tal assunto, qual é a A palavra nuvem que de vem à mente de vocês? palavras, E aí, mas é muito maravilhoso. interessante, porque à É medida que eu muito. entrei no site e botei a palavra que eu achava, eu Aham. olhava o slide dela e o slide dela ia começando a surgir as A palavras. mexer, e aí ia ficar maior, que mais votada é a Isso, maior, entendeu? A que mais isso. aparece. E o É, que foi mais interessante nisso tudo, também saí com a cabeça borbulhando, é que a aula dela foi baseada na nuvem de palavra que nós construímos. criamos. É isso aí. É isso aí. Eu, todas as palestras que eu faço ultimamente, eu tenho feito muitas palestras, né? E eu tenho incluído exatamente no momento da avaliação a nuvem de palavras do Mentimeter. Sim, Porque muito não bom. tem jeito. Agora, o Mentimeter, ele serve para várias finalidades, inclusive para você fazer, né, investigação científica. Você pode montar um formulário de pesquisa, tá? Pelo Mentimeter. Ele tem várias aplicações. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que Sim, conhecer. E é muito fácil, porque é gratuito, não tem limite. Você monta você monta uma sim. apresentação, qual é o seu próximo. Eu tenho um montão. Eu entro, Muito aí você legal. pode renomear, pode usar a mesma para uma atividade, para outra turma, para outra. Tem várias coisas que você pode fazer. Agora, o game, né? Nessa coisa do game, é tão legal porque você tem gerações acostumadas a jogar. Né? Sim. Linguagem de desafios, recompensas, competição, cooperação, né? Superação. Isso tudo está no Isso. bojo dessa questão da gamificação. E eu Isso. sempre chamei a atenção, Ju, que o game não precisa só ser digital. Ele pode ser um Não. game também construído de forma artesanal, Isso que eu né? ia falar. Manual. Existem muitas pessoas criando games e aí isso está muito atrelado à tecnologia da informação. E aí você tem que ficar Isso. pensando que será que todos os estudantes têm celular? Será que todos eles têm acesso à É. internet? E aí, nesse quesito, existem professores se inovando e pedindo para estudantes criarem cruzadinhas. Então, ao invés do estudante completar a cruzadinha, o jogo é montar uma cruzadinha, a Batalha das Cruzadinhas. E dar a cruzadinha que ele fez para o grupo adversário, para o grupo adversário tentar descobrir toda a cruzadinha, isso tudo com base em conceitos biológicos. Isso não deixa de ser um game. Outro game, e esse eu costumo utilizar muito em sala de aula, principalmente quando eu não sei se aquele lugar vai ter internet e se todos os estudantes têm celular, né? A gente tem que levar isso em consideração, a gente não pode Lógico, esquecer sempre. isso, Sempre o contexto, o porque, público-alvo. porque senão a gente chega tentando sugerir uma coisa. Oi, Mary! Mary tá aqui com a gente! Mary, boa Bem-vinda, noite! querida, paixão, paixão mesmo. A Oh, gente Márcia Calil, minha querida! tá Você hoje bombando. entrou, amiga querida! Oba! Fala E comigo, aí, Ju. um dos sites, um dos softwares que eu uso é o Plickers, porque ele não precisa que os estudantes tenham um celular e internet. Então, basicamente, o Plickers, o professor entra num site, Boa cria uma noite. conta, gera as perguntas lá no site, então só o professor precisa ter acesso à internet, ele faz isso na casa dele. Lá na hora da sala de aula, o professor pode fazer uma aula expositiva, ou começar fazendo o quiz no Plickers, e aí o professor Exato. vai colocar no quadro, né, no slide, as perguntas e os estudantes vão responder. Até trouxe aqui como os estudantes respondem, e aí isso aqui é um frenesi. Dessa forma aqui. Ah, Então, sim.
Quando você entra São lá, códigos, né? É exatamente. maravilhoso. Eu Quando você adoro entra lá no trabalhar com site do Plickers. Plickers, Plickers. ele É disponibiliza Plickers. É, isso mesmo. Plickers. Ele A gente... disponibiliza uma placa como essa, e aí, Isso, dependendo isso. da forma que o estudante posicionar essa É, letra, o é. nosso celular, o celular do Que faz a professor vai ler. leitor, que faz a Exatamente. Então, leitura. o professor coloca no slide a pergunta, os estudantes, cada um deles, ou os Vão escolher a grupos, letra. vão É, escolher a letra, e pelo aí código. esse É, código, ele também tem um código do estudante, então esse aqui é o estudante 40. E aí os isso. estudantes vão ficar com a plaquinha ligada e o professor, assim, de longe, passa o celular. Passa o celular e vai vendo quem acertou, quem não acertou, Isso, quem cara, gabaritou. É assim, muito é dessa maneira. legal. É muito legal, tá? Da última vez Agora que eu eu fiz acho, valendo eu tenho. chocolate e foi muito legal. Eu acho ótimo. Eles, olha, é uma disputa. É Era uma terrível. turma de Obrigada, ensino Márcia, por ter médio. chegado, amiga. Fiquei feliz de você ter vindo, tá? Qualquer dia você aqui comigo, você sabe, né? Tô te esperando. Bom, enfim. O que eu quero dizer, Júlio, sobre isso que você está falando, que eu fiquei um pouco frustrada com o Plickers, porque eu achava que ele tinha que ter adaptado para o ensino remoto. E ele não adaptou, ficou muito preso ao ensino presencial. Tá? Tem que ser E, presencial. assim, você falou do Mentimeter, dá para fazer gamificação. O Plickers, você tem o Socrative, você tem o Space Race, você tem Space uma Race é bem série legal. de... É bem legal também, né? Dá para trabalhar com gamificação nesse momento online, né? Agora, e a questão da realidade aumentada? Eu estou muito preocupada com o horário, porque já faltam 15 minutos, tá, da nossa live aí. Vamos falar bem rápido. Só faltam É. duas coisas. A realidade aumentada tem sido muito utilizada também na biologia. Eu sou professora de anatomia também. E agora os livros já vêm com QR Code. Quando você posiciona o livro, o QR Code ali com o seu celular, você observa um braço em 3D na sua frente. Que então, coisa ao invés de você linda! estudar Adoro. os músculos do braço naquele papel 2D, você vê em 3D aquele braço, você gira o braço, vê os músculos, você consegue ir tirando os músculos até chegar ao osso. Então, a realidade aumentada ela tem sido muito utilizada com QR Code. Agora também tem sites parecidos com esses sites de The Sims e tem um outro... Life, alguma coisa, você pode entrar dentro de uma célula, ver os processos celulares acontecendo dentro da célula. E aí isso faz com que o aluno se sinta muito mais parte daquilo, né? Afinal das contas, ele já entrou na célula, ele já viu um microtúbulo funcionando, isso falando um pouco de biologia. E aí, quando você vai para fazer a exposição do conteúdo, o aluno está muito mais interessante, porque ele estava lá dentro da célula. Ele estava lá dentro da célula. Então ele vai ficar muito mais instigado em descobrir o que é aquilo. Então, a realidade aumentada tem sido muito utilizada e é muito benéfica em diferentes áreas, né? O que eu acho que essa questão da realidade aumentada traz é a sensação de você estar pertencendo, né? Sim. Você está lá dentro, você tá experimentando aquilo ali, vivenciando. É uma coisa muito fantástica, né? Eu acho que quando você coloca essa coisa do QR Code... Eu acho que agora o trabalho tem que ser também com QR Code. O educador ainda não sabe usar o QR Code. O aluno fica fazendo... ele passa o celular, ele chega no livro, ele chega no texto. E isso é uma outra metodologia ativa que a gente tem que aprender, gente, nesse momento, sabe? Tem que usar. Isso é muito legal, sabe? E fora as outras que a gente já conhece convencionais, instrução por pares, por exemplo. Instrução por pares é muito interessante porque o professor pode lançar um desafio, uma pergunta, e aí pode fazer, inclusive, com gamificação. Então, responder no Plickers, qualquer game que seja, qualquer site que seja, e ele vai ver, a maioria da turma respondeu A, ou meio a meio, A e B. E aí a turma precisa discutir entre eles. Então, aí que entra a instrução de pares, né? Os estudantes eles vão discutir entre eles e tentar mudar a opinião do outro. Eu já participei de uma aula assim. O convencimento, né? Eu participei de uma aula assim, foi muito interessante, porque gera um burburinho. E aí você tem que ter persuasão, você tem que ter esse convencimento para fazer o outro mudar de argumentação. E aí, o muito interessante, porque o professor primeiro gerou um gráfico de como foi as respostas dos alunos antes da instrução de pares e depois da instrução de pares, mostrando a melhora da turma. Então, essa aula era uma aula sobre metodologia ativa e ele estava falando muito bem da instrução de pares por isso. Discussão ativa, os estudantes se ajudando com os conhecimentos prévios que eles já tinham, com o conhecimento que eles adquiriram durante as aulas expositivas. Então, instrução de pares é algo que tem que ser utilizado e é muito interessante para a biologia.
Muito Eu acho interessante. que assim, a gente trabalhou um pouquinho das metodologias ativas principais que vocês têm usado Sim, nas ciências biológicas, tem muito mais, porque eu muito. sempre digo isso, Juliana. A metodologia ativa, o professor cria. Não é porque só tem essas tradicionais, só existe essas. Não. Concordo. O professor tem que ter criatividade para buscar a melhor estratégia de acordo com o contexto e com a sua turma, com o espaço de aprendizagem. Não Isso. adianta ficar, porque eu tenho que usar a metodologia, mas também falo, não vai usar só por usar. Planeje-se, organize-se, Isso. né? Porque senão você não vai alcançar o resultado satisfatório, o resultado que você quer, que é a aprendizagem significativa, né? A aprendizagem efetiva. Hoje se fala muito nessa questão de que o aluno tem que ser protagonista. Então, coloque o aluno na cena com a metodologia ativa. Isso é Sim. fundamental. Eu, assim, quero passar a palavra para você, Juliana, para suas palavras, para você fazer amarrar sua fala agora, que daqui a pouco a gente vai cair, né? Tá. E eu já deixo o meu convidado para se despedir, para evitar ter constrangimento, tá, Tá gente? bom. Eu queria só finalizar falando que realmente o professor precisa se planejar e sempre que possível fazer pequenas avaliações para saber se aquela turma tá toda com ele. Porque às vezes tem um estudante que tem mais dificuldade, então o professor tem que fazer pequenas avaliações para saber se aquela metodologia ativa está funcionando para todos os estudantes, individualmente e coletivamente. E a partir disso, se não deu muito certo, procure outra metodologia que ative outras aí competências desses estudantes para tentar aí levar todo mundo junto com você em busca do conhecimento. Então é isso, eu tô com medo de cair. Cair. Ana Deixa Lúcia, eu muito falar. obrigada. Muito obrigada Obrigada pelo a você, convite minha antes que linda. caia, tá? Muito obrigada, Obrigada, amiga adorei. querida. Obrigada, Henrique, meu sobrinho, está também presente essa noite, ouvindo a gente aqui, Daniele, todos vocês que conseguiram nos acompanhar, obrigada. Eu sei que foi uma noite que deu para enriquecer um pouco mais a prática pedagógica de cada um de vocês, ou mesmo de quem conhece, quem está perto da educação, né? Entender que isso mudou, que a gente precisa mesmo conhecer, se oportunizar, né? Se lançar nesse mundo. Semana que vem, gente, aqui no canal, né? A gente vai estar aqui, eu chamo isso aqui de canal, tá? Vocês meio com Pode isso, chamar à que é vontade, é canal. É um seu? canal, não é? É meu, né? É o Insta. Ela tem o Insta, tá? Sigam ela no Ah, gente, me @biofatos, só segue tem lá, novidade. Biofatos. Biofatos. Biofatos, @biofatos, tá? É a Juliana, ela é dona do bio dela também. E ela só traz coisa boa, só coisa legal, tá? E Obrigada. semana que vem eu vou estar aqui também com o Diego Trujillo, tá? Que ele é Google Innovator, tá? E ele vai falar sobre a questão das trilhas de aprendizagem no ensino remoto. Então, assim, vai valer super a pena, porque ele é uma pessoa que é trainer, educator, tá? E ele tem uma experiência larga com as escolas de São Paulo. Ele vai falar de todo o trabalho que ele faz como consultor, né? Nesse campo das tecnologias educacionais. Ele fez agora um mestrado em comunicação digital e mídias digitais. Então ele vai Nossa, trazer muita coisa. Tá? Eu acho que vai ser legal, Juliana. Vai vou complementar tudo isso assistir. que a gente falou. Porque Vou essa assistir, com noite certeza. foi uma noite muito rica, eu estou muito grata. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, Emanuel, Gláucia, Márcia Calil, Carolina, Henrique, Monique, né? Carolina Martins, Nery Paixão, quem mais que eu O esqueci? André E tava aí? aí. André Storino, maravilhoso, nosso amigo, né, querido? Muito obrigada. Todos vocês que puderam participar, tá? Não fica triste se eu não falei não, tá, Monique? Monique também participou, Monique Leone. Mas quem mais estava aqui com a gente, né? Eu fiquei muito feliz com que vocês chegaram, Daniele Souza. Tô vendo até que os nomes para não ser injusta com ninguém. Porque a M. gente gosta Calil. mesmo que vocês... M. Calil, Márcia Calil, minha amigona, né? Henrique Fonseca, Carolina, Fabrício Azevedo, fiquei muito feliz com vocês aqui essa noite. Na semana que vem tem mais, quinta às 19, já sabe que tem compromisso com a @Anedu Empreendedora, Fabrício Azevedo. Quem mais que está aqui com a gente também? Deixa eu ver, Carolina Martins, André, né? Monique Leone, Mary Paixão. Bom, todos vocês, muito obrigada. Tenham uma boa noite. Essa live vai estar disponível para vocês reassistirem, né? Leandro também, obrigada, está aqui presente também. E dizer para vocês que a gente continua nessa saga aí, né, Ju? Isso Tentando aí, ajudar os educadores, professores, contribuir para uma educação melhor e de com qualidade. Tenham certeza. uma excelente noite, se protejam. Ó, Heloísa Selingerro, obrigada. André Storino, beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira com Diego Trujillo e trilha de aprendizagem no ensino remoto. Muito legal, Google Educator. Não Ju, percam.
Beijo no coração. Web Muito Mundo obrigada pelo Acadêmico da Beatriz. convite. Beijo, fica com Deus, Biopaz. Obrigada. Sigam ela. Beijo. Beijo, gente.